O mês de junho oficialmente acabou e nesse vídeo vou falar brevemente sobre o que eu achei dos álbuns que eu selecionei para escutar ao longo do mês. Oi gente, aqui quem fala é o Hugo, também conhecido por alguns como Netuniano e por outros como um dos 18 fãs da cantora Santi Gold. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Eu tenho dois recados, um é sobre esse quadro, né, e o outro é sobre a minha vida pessoal, um pouco de exposição. Eu sempre fui muito transparente assim com relação à minha saúde, né, minha saúde mental principalmente, e desde o ano passado, os seguidores que já estão desde então, né, eles sabem, né, que eu acabei entrando em um período bem difícil, assim, né, pela primeira vez eu precisei me medicar, né, para sair desse quadro de depressão e ansiedade. E finalmente, depois de um ano, eu tô aí na reta final pra me ver livre desses remédios, porque pela primeira vez eu precisei usar, né? Eu nunca precisei usar antes nenhum tipo de remédio assim controlado. E finalmente eu tô na reta final. E o que eu quero dizer com essa reta final é que eu tô entrando agora na fase de desmame do remédio, ou seja, eu tô há 1 ano e 2 meses tomando esses remédios, e essa fase de desmame é bem complicada, é bem delicada, né? Porque tem oscilação de humor, isso afeta muito o meu corpo, a minha cabeça, então eu já peço desde já compreensão de vocês, eu espero que vocês entendam, porque eu já tô sofrendo esse efeito de abstinência, né? E isso tá impactando na minha experiência com os álbuns, né? De ontem pra hoje eu selecionei alguns pra ouvir, né? E eu já percebi que tá vindo aí, né? Eu sempre falo nesse canal que a minha opinião não é verdade absoluta, então não coloque expectativas na minha opinião, ainda mais quando eu tô sob efeito de abstinência dos remédios, né? Mas isso é pra um bem maior, isso é pra que eu me melhore de fato. Eu já tô muito melhor e agora é só mesmo voltar ao que eu era antes, né? Isso é bom pra alguns que gostam de quando eu começo a falar muito mal. De quando eu começo a tecer comentários um pouco críticos demais, né? Amargos demais. Então, eu tô passando por um momento de estresse de pavio curto, sabe? Com um humor nada muito, entendeu? Pra conversa. Não tô afim de conversinha, de papinho, de comentáriozinho, de que, como você não gostou, eu tô a ponto de mandar tomar no cu. Então, ao mesmo tempo que eu peço compreensão, eu também peço que você se prepare. O outro recado é que, caso você esteja caindo aqui de paraquedas, e também se você for antigo nesse quadro, né, nesse canal, eu quero que você entenda que esse quadro aqui, eu não sou crítico, sabe? Eu faço biologia, numa área nada a ver, vocês já estão careca de saber, mas não esperem de mim comentários e críticas profundas, entendeu? Porque eu não sou crítico, você tem que esperar isso de quem trabalha com isso. Isso daqui é só um hobby, tá? Eu gosto de pensar nesse quadro como uma roda de conversa. Digamos que eu tô aí com você que tá assistindo, eu tô conversando com você tá aqui na minha frente e você vai me perguntando, o que você achou desse álbum? E eu vou falando, sabe, numa boa, entre uma conversa de amigos. Então é isso que eu quero que vocês pensem e absorvam desse quadro, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal se você está caindo aqui de paraquedas. Se você quiser ter acesso aos vídeos completos, se torne um apoiador no link que está na descrição, no Apoia-se, ou indo no meu perfil da Twitch TV e se inscrevendo com o Prime ou de qualquer outra forma alternativa. Me siga nas redes sociais. Deixa um comentário, deixa aí um engajamento. O que você espera do mês de julho? O que você quer que eu escute ainda, que foi lançado esse mês que eu ainda não consegui escutar? E é isso, me diz aí se tá faltando, né, algum álbum que passou batido, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, vamos lá para o que eu achei brevemente dos álbuns que eu parei para escutar em junho. Lembrando que eu vou falar primeiro dos álbuns que foram lançados nos outros meses, que eu não pude, né, ouvir nos meses em que eles foram lançados. Bom, vou começar falando de um álbum que foi lançado em fevereiro, se chama Erótica Verônica e foi lançado pela cantora Mia Folic. Bom, a Mia Folic eu já conheço ela lá para os seus quase 10 anos. Ela entrou pra trilha sonora daquela série pavorosa da Netflix, 30 Reasons Why, né, os 13 porquês. Na época eu amei essa série, assisti, chorei horrores, fiquei muito engatilhado. Tinha várias questões psicológicas, porque
eu não era assumido, né? Eu era adolescente, aí eu ficava chorando, depressivo, depressão, enfim. Mas nessa época eu não tomava remédio, tá, gente? Eu gostei dela, eu lembro que a música Talking with Strangers, que entrou pra trilha sonora dessa série, eu peguei pra mim e eu... Nossa, gente, eu já chorei tanto com essa música, eu já sofri tanto com essa música. Mas enfim, ela foi lançando algumas coisas, mas eu só fui escutar um trabalho inteiro dela no álbum de 2023. Eu não curti tanto, eu esperava um pouquinho mais... E é isso, não ficou muito comigo. Já esse eu gostei um pouco mais. Embora ela aqui esteja aparecendo algumas cantoras que eu não curto muito, né? Algumas sonoridades que eu não me conecto muito fácil. No caso, Gracie Abrams, né? Ela tava aparecendo bastante umas músicas que a Gracie Abrams já lançou. O álbum, eu posso dizer que ele é um álbum de indie pop, assim, sabe? Mas tem alguns elementos que dão mais pulso pra obra, né? Por exemplo, quando ela dá alguns riffs de guitarra bem, sabe, bem explosivos assim, com os vocais também mais gritados, que sai daquela monotonia de vocais meio melosos, meio chorosos. Isso quando o álbum inteiro é assim, eu fico meio de saco cheio, mas ao longo do álbum ela vai mudando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e isso acaba, né, dando alguns pontos positivos. No mais, eu gostei mais desse do que do anterior a esse álbum, mas ainda assim eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de música extremamente melancólica hoje em dia. Aí de fevereiro a gente já pula pra maio, que eu escutei o álbum The Fall Extended, da Charlotte. Bom, pelo que eu vi, ela lançou a versão standard no ano passado, né, e a Pri, né, que me recomendou esse álbum, um beijo Pri, ela falou, Hugo, escuta esse álbum aqui, porque vai ser minha recomendação. Na real, ela me mandou várias recomendações, né? Mas ela não me mandou nem um centavo. Mas tudo bem, por enquanto. Aí eu fui ouvir esse álbum, né? E o álbum só tem, 9 músicas. E aí eu fico pensando, se essa é a versão estendida, então a versão standard tem o quê? 5 músicas? Não é possível. E assim, confesso que não foi muito pra mim. É um popzinho legal, né? Tem uma produção charmosa até... mas não tem nada inovador, nada que você... que eu, no caso, me despertasse aquela vontade de voltar pra esse álbum. Nossa, que álbum bom, vou voltar. Eu lembro que tem uma música que é muito boa, uma outra que é boa, e o resto é o resto, assim. Realmente eu não me conectei muito. Mas a capa, a estética do álbum é bem interessante, né? Eu vou deixar ela aqui. Na real, é interessante em parte, porque eu acho meio brega, né? Que ela copiou aquela... Copiou não, né? Ela se inspirou daquele quadro famoso, O Anjo Caído, né? Eu até falei isso lá na minha resenha do grupo do WhatsApp. Mas enfim, é isso. Todas elas da Vanessa da Mata, também foi lançada em maio. O último álbum que eu escutei dela foi de 2023, que é o Vem Doce. Gostei bastante daquele álbum. Eu acho que aqui ela também tá tão boa quanto, se não tá melhor do que naquele outro álbum. Aqui ela se arrisca mais em um pop rock, ela se arrisca mais... Ela gosta de dançar entre esses diferentes gêneros da música. E conhecendo a Vanessa da Mata tão bem como eu conheço, né, quanto eu conheço, eu literalmente cresci ouvindo ela, eu gosto muito de tudo que ela faz. Ela se dá bem em qualquer gênero, então tudo que ela tenta fazer eu acabo gostando e eu acabo aprovando, embora isso, né, ninguém precisa da minha aprovação. Gosto muito dela, ela pra mim é uma mãe. E é uma das artistas nacionais que eu mais tenho um apego, assim, um carinho. Então, gostei bastante desse álbum. Negotiations. Gente, eu nunca precisei pronunciar essa palavra. Negotiations. Da Kilo Kish. Bom, uma das melhores coisas que me aconteceram no ano de 2023 foi que o Spotify me recomendou o álbum dessa menina. E aí eu não conhecia nada dela. Comecei a ouvir, assim, esse álbum, né, despretensiosamente. E, gente, eu gostei tanto, porque parece muito artistas que eu sempre gostei de consumir, que no caso são a Santi Gold e a Abra, né? E ela faz um synth pop, um synth wave, um dance pop tão delicioso. Só que uma coisa que me pegou naquele álbum é que ele é muito de glitch pop, né? E aqui ela já tá mais pro synth pop, algo mais padrão, até mesmo mais comercial. Embora eu admita que aquele outro álbum também ele é bem comercial, né? Mas aqui, por ser um EP, eu sinto que
não dá tanto tempo assim pra você, eu me apegar à obra, né? Eu senti isso, eu escutei esse álbum algumas horas atrás, mas eu ainda gostei. Eu vi na internet, assim, né, muito por alto, que as pessoas não gostaram tanto assim desse EP, mas eu até que gostei. Tiveram ali 3 músicas, o EP tem 5, 3 músicas que eu achei bem legais, assim, que eu até salvei na minha playlist. My Eyes Open Wide, da Meow, que é um grupo aí, né, de K-pop, se eu não me engano, recomendação da Pri também. Quando ela me recomendou esse álbum, esse EP, ela falou: Hugo, se você gostar desse EP, você vai gostar da banda do grupo Red Velvet. Acho que foi esse que eu nunca ouvi. Eu não gostei, então provavelmente eu não vou gostar desse Red Velvet aí, não. Red Velvet pra mim só a torta, que eu amo, inclusive. Não gostei desse álbum, desse EP. Ai, por quê? Porque eu acho que nessa altura do campeonato já tá difícil alguma girl band, girl group, bandas, né, me surpreenderem, entendeu? É muito difícil. Eu não consigo mais me apegar a esse gênero, tá difícil. E eu vou falar disso daqui a pouco também, de um álbum que eu escutei hoje, que misericórdia. Eyes Open Wide, da Meow, não foi pra mim, não. Na real, eu quis fechar os meus olhos, né? E os meus ouvidos também. Movimento Algum, do Fernando Mota. Esse rapaz, ele lançou um álbum de showgaze nacional. Showgaze tá aí nos meus gêneros preferidos. Eu gosto de graça da maioria dos álbuns de showgaze e bandinhas, né, que eu passo a conhecer. E eu sempre gosto muito de artistas brasileiros fazendo showgaze, porque é um gênero que não é tão... Não vou nem falar que não é tão conhecido, mas não é muito disseminado aqui no Brasil, sabe? Foi uma recomendação do crítico Kleber Fach, até hoje eu não sei pronunciar o nome dele. Gosto muito dele, ele sempre me faz recomendações muito boas, né? Ele postou lá no Twitter e aí eu fui lá e vi e quis ouvir, né? E o Fernando ainda traz duas bandas, se não me engano, Pyra e Terra Plana, que são 2 bandas de showgaze nacional que eu gosto bastante, né? Enfim, gostei bastante desse, é um álbum bem imersivo, ele tem uma atmosfera que... eu acho que as guitarras que ele usa aqui, os sintetizadores são tão saturados que criam aquela atmosfera que te envolve, né? Então, eu gostei, com certeza. Eu ainda preciso ouvir esse álbum mais vezes, mas ainda assim eu gostei bastante. Bom, agora finalmente vamos pro mês de junho, começando pelo EP Bodyology, da Snow Wife, que também foi uma recomendação da Pri. Eu acho que a Pri foi, né, a seguidora escolhida para esse mês. Eu gostei, assim, é um álbum de eletropop, é quase um hyperpop, assim, é bem o tipo de música que eu tô curtindo ouvir nos últimos meses, desde o ano passado, basicamente, né? Tem uma música que é... Ai, eu esqueci o nome dela, mas é Se Deus é... Ai, não sei, é If God alguma coisa, que é muito boa, é uma fritação muito boa, é uma batistaca, aquela batistaca, sabe, sem mensagem nenhuma, ai, que fala uma música superficial, mas que eu gosto, entendeu? Porque às vezes é bom você desligar o seu senso crítico e ouvir apenas uma fritação, uma batistaca muito boa, entendeu? Então, é um electropop que eu gostei bastante, embora eu não tenha curtido o EP todo, tiveram ali algumas músicas que eu pesquei para minhas playlists. Princess of Power, da Marina. Gente, Marina, uma das artistas que eu mais gosto. É porque não tá ali. Quer dizer, tá ali, mas não tá no primeiro. Eu tenho o álbum dela físico, o Fruit, que é um dos meus álbuns preferidos da vida. Gosto muito do Ancient Dreams in the Motherland, gosto muito do The Family Jewels. E aí eu fui escutar esse, né, gente? Assim, gostei, né? Eu acho que é um álbum que talvez tenha chance de crescer mais comigo no futuro. Mas, gente, eu acho que ela tentou replicar algumas fórmulas que ela já fez e deu certo, que ela já aplicou, mas não deu tão certo assim aqui. Fico feliz que ela está feliz fazendo esse tipo de música. Eu acho que o fã, você sabe que você tá lidando com um fã maduro quando você fala numa boa, cara, maneiro. Não foi pra mim esse álbum, mas continuo admirando ela, continuo amando os outros álbuns dela. Não vou deixar de escutar porque eu não gostei de um ou outro álbum dela. Então é isso, gosto muito dela. Esse álbum, confesso que não foi muito pra mim. Ainda vou dar mais algumas chances, eu venho escutando ele ao longo do mês, né? Eu tenho aí o tempo todo pra ouvir. Mas não é aquele álbum que eu fico, porra,
que álbum foda da Marina. Quero escutar muito de novo. Mas é isso. Edson, da Edson Ray. Bom, eu acho que esse era o álbum que eu estava mais ansioso, talvez, pra ouvir esse ano. Desde o ano passado, quando ela começou a lançar os seus singles, eu só ficava pensando, gente, quando que essa menina vai anunciar álbum? E eu pensei que seria ano passado, né? Pela quantidade de singles que ela lançou ano passado. Mas aí nada. E aí no início desse ano, a Pitchfork tava falando que o álbum dela era o álbum que eles estavam mais ansiosos. Meio que eu não ligo muito pra Pitchfork, porque eu acho que a Pitchfork é uma bela de uma vagabunda, entendeu? Eu chamo ela de puta fork. Mas assim, é isso, né? Não tem como negar que muita gente dá valor ao que eles acham. Então eu pensei, porra, se a puta fork tá esperando muito desse álbum, então vou esperar que seja um álbum bom, né? Porque eu ainda não ouvi nenhum single. Aí, enfim, lançou, né? Confesso que eu esperava, se você assistiu minha reação, ou se você não assistiu, o que eu tava falando naquela reação? Que eu esperava que fosse uma Charli XX 2.0, mas recebi uma artista completamente diferente, não esperava que fosse essa sonoridade, né? O que me agradou muito, na hora teve uma certa estranheza, assim, tipo, eu gostei do álbum, mas eu fiquei, tá, ok, agora eu só preciso reformular o pensamento que eu criei antes de conhecer, sabe? Porque é isso, só tinha que entender que eu gostei do álbum, mas de uma forma diferente do que eu achava que eu ia gostar, né? Então é isso, eu acho que o álbum tá envelhecendo muito bem, às vezes, como eu tenho muitos álbuns pra escutar, eu acabo não voltando tanto pra esses álbuns, a não ser que ele se destaque muito, né? E aí eu sempre falo, porra, esse álbum aqui, gostei muito dele, tanto que eu escuto 40 álbuns ao longo do mês, mas eu sempre dou um jeitinho de ouvir ele. E esse aqui, de vez em quando, eu tô no meio da correria dos outros álbuns e eu fico, vontade de escutar o Edson da Edson Ray. Never Enough, da Turnstile. Agora, eu sinto que eu estou ferrado pra fazer a minha lista de final do ano. Porque esse álbum aqui é um fortíssimo concorrente pra pegar o top 1 dos charts de Netuno. Então, se você quer saber o que eu achei no final do ano, se inscreve no canal, porque todo ano eu faço um vídeo especial, ranqueando os 25 álbuns, né? Esse ano é 2025, então eu vou selecionar 25 álbuns. 25 álbuns que eu mais gostei ao longo do ano, né? Eu faço tanto a versão nacional quanto a internacional. Mas esse daqui, punk rock do caralho, entendeu? Post-punk, revival, que é o gênero que eu mais gosto, assim, atualmente. E é isso. Se você gosta, vai lá ouvir, porque vale muito a pena. Lotus, da Little Sims. Eu acho que a Little Sims, ela é a rapper mais foda, assim, da atualidade. E quando eu digo rapper, eu digo de forma geral, porque ela não é uma rapper mainstream. Mas eu só ouvi um trabalho dela, que foi o EP do ano passado. Um EP completo, né? Um trabalho completo. Mas quando eu parei pra escutar isso, eu já sabia que eu ia escutar um dos álbuns do ano, né? Embora o rap hoje em dia não seja o gênero que eu tenho mais apego, mas eu já tive a minha época que eu só escutava rap, né? Mas não tem como negar, não tem como ficar boquiaberto com o nível de produção, de qualidade que essa artista sempre traz pros seus álbuns. E olha que eu falo isso mesmo sem conhecer tudo dela, mas o single do álbum dela de 2020 ou 2021, que eu não cheguei a escutar completo, só aquilo dali eu acho que é o exemplo perfeito de arte. Então, ela carrega crítica, ela carrega produção, ela carrega personalidade, coisa que tá muito raro no rap atual. Então, ela sempre vai se destacar. Amor Delírio Deluxe, da Papisa. Gente, o Spotify me recomendou esse álbum. Eu fiquei tão feliz que ele me recomendou, mas tão triste ao mesmo tempo, porque olha essa capa, gente. Uma das capas mais lindas, com certeza nacionais, pelo menos, é uma das capas mais lindas. A direção de arte dessa capa tá divina. E eu gostei muito desse álbum, muito mesmo. E eu tô cogitando colocar ele na lista de melhores do ano, porque a versão standard foi lançada no ano passado. E aí eu fico meio assim de colocar versões deluxe, né, nessas listas finais. Mas
eu tô sentindo que eu vou colocar porque eu gostei muito desse álbum, eu gostei de todas as músicas, de todos os gêneros que ela quis fazer aqui, a voz dela, as letras que ela, né, criou pra esse álbum. Tudo uma delícia, tudo serviu como uma luva pra mim, sabe? Então, eu gostei muito. É um álbum de pop rock. É uma delícia. Antes que a Terra Acabe, da Lued Luna. Outro álbum que eu não tenho nem o que falar, assim. Gente, que álbum maravilhoso. É um álbum de samba, de pop, de tudo. Eu acho que a Lued Luna, ela é aquela artista que ela sempre tem tudo de bom pra oferecer, sabe? A voz, as letras, a produção que ela sempre traz pros álbuns. E eu acho que essa mistura de ritmos que ela fez aqui, cara, perfeito. E eu dei nota máxima pro álbum porque gostei de graça dele. Hymnal, da Lira Pramuk. Bom, gostei bastante desse álbum. Vi algumas notas meio que medianas pra ele. Eu não sabia o que esperar. Na primeira vez que eu parei pra escutar, assim, os primeiros segundos, né, da primeira música, eu fiquei meio assim, fiquei tentando entender o que eu tava escutando, mas eu tenho certeza que essa artista quis trazer um álbum, eu não conheço outros trabalhos dela, né, mas é um álbum experimental, né, ele é um pop experimental, é um eletrônico experimental, né, acho que se você parar pra ouvir, você conhece artistas como Björk, Arca e até FK Twigs, você vai sentir ali, né, uma certa inspiração, talvez. Eu sinto que a qualquer momento ao longo desse álbum eu ia escutar a Arca, a Björk ou a FK Twigs cantando em qualquer momento, né, mas não aconteceu, obviamente. Mas eu gostei bastante, é um trabalho 95% instrumental, mas as camadas que ela vai desenvolvendo de cada instrumental torna a experiência muito única e muito rica. Assim, eu gostei bastante, é um álbum que eu ainda preciso voltar mais pra ele, mas com certeza é um excelente destaque aqui. Club Icarus, da Artemis. Eu não sei se tem que se falar A-R-T-M-S. Enfim, essas mulheres aí, né, essas queridas. Gente, assim, gostei desse EP, né, até mais, também foi uma recomendação da Pri, gostei até mais do que o EP da Miau, né, mas também não senti que foi algo, assim, revolucionário. Elas tentam fazer uma sonoridade que eu não estou tão habituado a ouvir quando eu paro pra escutar grupos, né, dessas meninas, assim, de girl band, mas ainda assim não tem aquele... Porra, foda demais, vou ficar escutando mais vezes, sabe? E é isso que eu tô sentindo falta. Mas ainda assim, eu acho que de todos os EPs desse gênero, desse tipo de música, desse tipo de artista, né, de bandas que eu escutei ao longo desse ano, talvez esse daqui seja um dos melhores. Divino, da banda Venere Vai Vênus. Bom, álbum de rock, de punk rock, de rock alternativo nacional. Que delícia de álbum. Foi uma recomendação de algum seguidor. Eu vou tentar deixar aí o print do perfil dele. Infelizmente, não vou nem abrir aqui, mas você que tá assistindo isso e você me recomendou esse álbum, se você estiver assistindo isso, um beijo pra você. Muito obrigado. Gostei muito. Eu acho que a produção que essa banda trouxe pra esse álbum, e olha que eu não conheço nada deles, se eu não me engano, esse é o primeiro álbum deles. Gente, já veio com uma produção absurda, que deixa muitos trabalhos internacionais aqui no chinelo. Uma produção muito boa mesmo, letras muito boas, carrega até um certo conceito ali, se você prestar atenção no título das músicas e a forma como eles escrevem as músicas, né? Cara, muito maneiro, um punk rock agressivo, e tem até acho que se eu não me engano tem uma vocalista também, tem uma moça que canta, né, mas a grande parte do álbum é cantado por um rapaz, e olha que é até mais difícil eu me apegar a vocais masculinos, mas até que esse ano tá acontecendo bastante, de eu gostar bastante dos vocalistas masculinos que eu tô escutando, né, e fico feliz que é um cantor, né, uma banda nacional que tá aí, finalmente um trabalho de rock, porra, muito foda mesmo, nacional. I Quit, das irmãs Haim. Fui no show delas, né,
Gostei bastante do show delas. Eu fui sem conhecer nada delas. Na época, eu fui pra ver a Florence, né, no Mita. Acabei assistindo elas, a Carol Biazin, NX Zero. Gostei muito do show delas, mesmo sem conhecer nada. Gostei da presença delas. Elas estavam completamente malucas, né? E foi um showzaço, assim. E aí eu botei muita expectativa. Eu lembro que eu me comprometi... Por isso que eu não posso me comprometer com nada nesse canal. Eu tava pensando, antes do show vou fazer uma maratona delas, já que elas têm poucos álbuns, né? Pra ter uma noção ali de que eu vou ouvir. Acabou que não aconteceu, até hoje eu não parei pra escutar nada delas, até esse álbum. Eu sinto que esse álbum foi o menos interessante delas pra se começar a discografia delas, sabe? Eu acho que os outros são melhores. Isso, eu digo isso pelo show que eu assisti, sabe? Eu lembro das músicas, não vou lembrar das músicas, mas eu lembro de como as músicas, como a performance, a presença delas me impactou, assim, sabe? E eu não me senti impactado com absolutamente nenhuma música nesse álbum. Eu não vou falar que o álbum é ruim, né? Mas é um álbum, sim, bem interessante. Mas eu sinto que talvez seja o mais fraco, assim, delas. Isso é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, né? Não levem isso como verdade absoluta. Mas eu gostei, assim, mas não teve aquele gancho, sabe? Eu queria ouvir personalidade, eu acabei não ouvindo. Então isso deixou um pouquinho a desejar, mas eu admito que é um bom álbum, sim. Tropicoqueta, da Karol G. Bom, não pude fazer reação desse álbum, né? Eu fiz reação da versão standard do Mañana Será Bonito, lá em 2023. O Mañana Será Bonito entrou pra lista de melhores do ano de 2023, porque eu ouvi muito esse álbum, gostei muito daquele álbum, a forma como ele me marcou. É impossível eu lembrar do ano de 2023 sem pensar no Mañana Será Bonito, da Karol G. E assim, eu fico feliz, eu até comentei isso na resenha que eu escrevi lá pros meus seguidores, no grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, o link tá sempre aí na descrição. Eu fico feliz de artistas latinos como Karol G e Bad Bunny terem conquistado um público tão grande que eles conseguem fazer a sonoridade que eles quiserem. Eles podem cantar em espanhol, eles podem cantar em inglês ou em qualquer outra língua que eles vão ter números bons. Mas eu gostei mais do Mañana Será Bonito, gostei bastante desse álbum até. Tem um feat com Manu Chao, que é um dos meus artistas, né, latinos aqui mais interessante, que eu mais gosto. Eu tenho um apego, uma nostalgia quando eu escuto a voz dele. E eu achei engraçado que eu tava ouvindo o álbum e fazendo qualquer outra coisa e prestando atenção, né? Só que nos primeiros 5 segundos da música que tem ele, eu não tinha visto que tinha feat, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui é muito Manu Chao. Aí quando eu fui clicar no Spotify pra ver o nome da música, aí eu vi lá, feat, Manu Chao. Então eu pensei, cara, perfeito. Então é isso, eu só acho o álbum longo, bem longo, pra falar a verdade. Mas gostei, ela trouxe funk, ela trouxe flamenco, ela trouxe alguns outros gêneros mais tradicionais, né, que eu não domino tanto aqui pra poder falar. Mas tem lá o seu reggaeton, que é a marca registrada. Eu gostei, mas eu sinto que eu ainda preciso de mais tempo com ele. American Heart, do Benson Boone. A primeira coisa que eu tenho que falar é que o patriotismo estadunidense deveria ser considerado doença. Eu acho que pra um artista tão sem personalidade, sem identidade, tentar se promover com um álbum com essa imagem patriota de um país que não tem porra nenhuma de essência, substância pra oferecer, né? Eu acho que isso já diz muito sobre o artista, né? Assim, negar que o Benson Boone, sei lá, canta bem, eu não vou negar não, ele canta bem. É extremamente exagerado, né? Mas canta bem. Parece uma gralha, né, no meu ouvido quando eu tá escutando esse álbum dele. Mas, enfim, canta bem, né? É isso, sabe? Ele tem voz. Definitivamente ele tem voz. Mas, em compensação, ele não tem mais nada. Porque ele só tem voz. Ele não tem letra boa. O menino tem 23 anos e me vem com uma letra falando de me beije como antigamente. Nos velhos tempos.
E aí eu fico me perguntando, ele acha que ele é quem? Silvio Santos? Desi Gonçalves? Tutankhamon? Sabe uma coisa industrializada? Sabe quando você vai naquela padaria? Aquela padaria super faturada, hiper faturada. Você vê aqueles bolinhos, aqueles cupcakes, aqueles doces que você pensa, caramba, bonito, né? Vou comprar. Aí você compra, na primeira mordida vem um pedaço de plástico que você pensa, nossa, que veio um pedaço de plástico, mas não, é o gosto do doce, É isso. É completamente industrializado, esse menino. Parece que ele saiu de uma fábrica, que ele foi montado as peças, ele vai ter isso, vai ser isso aqui, e pronto. Gente, que, assim, não tem nada a oferecer a não ser a voz. E ainda acho que oferece até demais. Que tem que equilibrar ali. Que poderia até oferecer um pouquinho menos, porque é muito exagerado. Poderia falar que, nossa, mas é onda de hate, é modinha, tacar hate nele. Gente, eu sempre que eu vou escutar algum álbum que eu vejo lá todo mundo massacrando, a primeira coisa que eu penso antes, pra tentar libertar minha mente, né? Eu penso, nossa, vou começar esse álbum de peitos e ouvidos abertos, porque talvez eu possa me surpreender. Eu acho que nenhuma obra ela é tão ruim assim. Eu acho que sim, a internet ela vai muito na onda de hate, né? E isso afeta muito na experiência dos álbuns. Mas não tem como. Não tem como com esse álbum. A quantidade de vezes que eu revirei os meus olhos, assim, e olha, que dava vontade de vomitar. A última vez que eu vomitei foi em 2013, já tem mais de 10 anos. Porque eu comi um caldo verde, eu tomei um caldo verde numa festa junina e não me fez bem. Desde então eu nunca mais vomitei. Mas quando eu parei pra ouvir esse álbum, eu quase vomitei. Mas de pontos positivos... Porque assim, eu fiquei com muita pena, né? De dar 0 estrelas pra grande maioria das músicas. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e dei 4 estrelas pra 2 músicas. E é isso. Tá de parabéns, Benson Boone, você arrasou. Idols, do Yungblud. Gente, eu escutei esse álbum hoje e eu já tava, assim, pensando que, porra, vou ter que falar mal de Benson Boone e Yungblud, 2 artistas que são, assim, péssimos. Embora eu tenha gostado do último álbum do Yungblud, assim, gostado, né, entre muitas aspas. Mas aí eu pensei, cara, tô ferrado, vou ter que ativar meu modo, sabe, sem paciência pra falar. Mas eu me surpreendi, gente. Eu fui ouvir esse álbum hoje. A primeira música eu já achei bem ambiciosa da parte dele. Eu já pensei, ué, gente, Yungblud, esse é aquele artista de pop rock que lançou aquele álbum de procedência duvidosa, de qualidade duvidosa, em 2022? É o mesmo artista? Eu fiquei na dúvida, né? Mas, de fato era. Ele amadureceu a sua visão artística. Eu vi as notas também da crítica, eu só vejo as notas, assim, acontece de eu ver antes em alguns casos, mas no caso desse daqui eu só vi depois que eu fui publicar minha nota, né, lá no site Album of the Year, e eu vi que, porra, tá com as notas até menores do que o álbum antecessor dele, mas do público já vi que tava uma nota maior. E eu pensei, cara, não, dessa vez eu tô com o público, né? Tava uma nota maior e eu falei, não, esse álbum aqui é um álbum interessante. Ele bebeu ali de influências de The Machines Pumpkins. Difícil de falar isso. De Green Day, de Aerosmith, mas quem? 30 Seconds to Mars, na época que eles eram bons. Então, gostei dessa evolução que ele trouxe na sonoridade, até mesmo nas letras, embora não sejam as melhores letras do mundo, né? Eu só tenho uma coisinha contra ainda a voz dele. Não acho uma voz tenebrosa, mas eu acho que em alguns momentos ela me irrita um pouquinho e isso acaba me tirando um pouquinho da obra em alguns casos, em algumas situações. Mas com certeza Yungblud é muito mais artista que Benson Boone. Still Blue, do projeto I Am I Who Am I, que é comandado pela Yona Lee. Bom, eu fico meio também na dúvida se eu coloco aqui nessa lista álbuns que estão fazendo 10 anos em suas versões especiais, mas como ela trouxe aqui 2 músicas inéditas, né, e também ela me recomendou, ela me repostou no story dela, fiquei muito feliz. Vou falar um pouquinho sobre ele. Foi lançado agora no final do mês, né, de junho. Como eu disse, esse álbum é a versão especial de aniversário do álbum Blue, né, que tá completando 10 anos. Na real, esse ano tá fazendo 11 anos.
O Blue, pra quem não sabe, é um dos álbuns da minha vida. É um dos álbuns mais importantes, assim, da minha vida. O nome O Netuniano, ele surgiu desse álbum, inclusive. Ele surgiu de um momento em que eu ficava observando as estrelas, ouvindo esse álbum, né? Ficava horas e mais horas observando as estrelas. E eu ficava imaginando, cara, como será que é Netuno? E aí eu ficava ouvindo esse álbum, que sempre tem uma... É um álbum audiovisual, ou seja, tem um filme desse álbum. E o filme se passa todo num ambiente de praias, né? Com paisagens lindas, né? Paradisíacas, assim. E eu ficava com isso em mente ao mesmo tempo que eu observava as estrelas. Então eu pensava, cara, eu acho que Netuno deveria ser um planeta, assim, inteiramente de água. E, porra, muito maneiro, cara. Será que existem netunianos? Aí eu pensei, cara, se não existe, agora existe. E aí foi mais ou menos daí. Eu sintetizei muito, mas é uma história que até virou um livrinho, assim, né? Mas é isso, gosto muito desse álbum, gostei muito dessas duas músicas inéditas. Eu realmente não tinha escutado elas, mas eu sei que elas já foram lançadas em algum momento ou outro. Mas é isso, gostei, acho que foi especial essa versão dedo no cu do Cyberkills. Não dedo no cu dos Cyberkills, tipo, você não vai botar o seu dedo no... Bom, é o primeiro álbum deles, né? Cara, eu ia fazer reação, inclusive eu cheguei a gravar reação, mas como a agenda foi fechando muitos álbuns, muitas lives pra fazer, eu acabei não tendo tempo e aí eu acabei descartando a reação. Inclusive, gente, o vídeo da minha mãe, que ela invadiu, né, a gravação, eu tava gravando o vídeo do Cyberkills. Eu vou deixar aí o trecho pra caso você não tenha visto. Minha mãe me chamou de fopado. Bom, gente, da forma mais fofa acho que desde possível. o ano passado eu venho me afeiçoando tanto à música eletrônica. Tô gravando vídeo. O que foi? Ninguém comenta nada não desse que aparece no Instagram. Não tinha nenhum comentário. Esse eu não uso pra isso, não. Tá. Mas tem comentário. Tem, mas é difícil alguém comentar no Instagram. Porque eu uso só aquele lá, eu posto, só pra eu poder compartilhar no meu outro. Eu fico na pena, não vejo comentário. Não, mas no YouTube tem, no TikTok. Ai, gente, minha mãe. Viu, gente? Como que minha mãe se importa? Vão lá me seguir, vão lá me ajudar, engajamento, entendeu? Eu tô precisando, tô tão pobrezinho, tô tão flopadinho. Mas eu gosto muito do Cyberkills. Todas as músicas que eles produziram ao longo, né, desses últimos anos, que eu sei que eles produziram, né? Eu sempre gosto muito, eu gosto de graça, né, das músicas em que eles participam. Eu acabei achando o álbum muito longo, mas eu entendo que isso é como se fosse um DJ set deles. Mas a produção sempre muito boa, os gêneros, os subgêneros da música eletrônica que eu também não domino, então eu não vou tentar, né, me aventurar aqui em falar que é... Mas assim, eu senti uma pegada mais ácida em alguns momentos. Tem até uma música que se chama Ácido, que eu acho que é a minha música preferida. Gostei bastante, né? Tem os outros drum and bass, assim, eu não entendo muito disso tecnicamente, mas se você gosta de música eletrônica, se você gosta de fritação, de batistaca, esse álbum com certeza é pra você. Beautiful Chaos, da Cat's Eye. Gente, então, eu escutei... Esse foi o último trabalho que eu escutei antes de começar a gravar esse vídeo. Era isso que vocês queriam que eu escutasse? Que vocês estavam perguntando? Ah, vai fazer reação? Vai fazer reação? Gente... Ai, eu já escutei esse álbum, parece que eu já escutei esse álbum 1 milhão de vezes. Porque esse álbum é exatamente igual ao trabalho de qualquer outro artista desse gênero. O que tem demais nesse álbum, gente? O que vocês viram demais nesse álbum? Eu vi, assim, eu não conheço elas, né? Mas eu tava vendo no Twitter as pessoas falando, reclamando, o pessoal compartilhando nos stories e tal. E aí eu vi o grupo delas, né? Que cada uma tem uma nacionalidade. Achei isso foda. Tinha tudo pra ser, tipo assim, porra, muito foda, vai ser... Elas vão se destacar ali no cenário. Eu espero que eu escute um trabalho bem diferentão, assim, já que elas são um grupo com uma proposta diferente, assim. Não tem nada aqui que eu fale, porra, muito foda, né? Quero ouvir de novo. Isso daqui é, obviamente, um trabalho lançado pelas meninas da Cat's Eye. My Face Hurts From Smiling, da Lizzo. Foi uma mixtape lançada agora, dia 27 de junho, né, da Lizzo.
Ouvi também hoje. E, gente, que merda, hein? Puta que pariu. Essa mulher, assim... Outra coisa que eu tento fazer, desligar os meus pensamentos, as minhas opiniões críticas sobre algum artista quando eu tenho alguma coisa contra eles. No caso, a Lizzo demonstrou ser uma babaca, né, nos últimos anos, uma filha da puta, fazendo umas palhaçadas lá com as dançarinas dela. Ah, mas Hugo, que isso aí foi fake news. Não sei, entendeu? Não me interessei o suficiente pra ir atrás disso, pra saber ou se teve processo, essas coisas. Gente, caguei, eu tô cagando porque os artistas fazem na vida pessoal deles. Chegou na minha bolha de que ela era uma filha da puta, eu fui ver, assim, né, superficialmente, vi que ela era uma filha da puta, né, fui ouvir, eu já tinha escutado os 2 álbuns dela, gosto muito, né, e quando foram lançados, o primeiro, principalmente, o primeiro eu escutei bastante. Né, já esse segundo eu gostei, mas não foi muito pra mim na época, assim, eu achei um álbum bom, mas não voltei pra ele muitas vezes. Mas, tipo, porra, ela sumiu, aí ela voltou agora com essa mixtape. Eu gosto de trap rap trap, sei lá, né, mas eu gosto quando é bem feito. Por exemplo, Megan Thee Stallion fez um álbum muito bom, né, que foi o próprio Megan. Flo Milli também é uma artista, uma rapper que eu gosto bastante, que faz esse tipo de sonoridade. Até mesmo o Igazilha já lançou bastante música nessa sonoridade. Eu digo que é básico, é genérico, também segue ali uma fórmula que já deu certo, né, dá certo com algumas artistas. Mas no caso dela só parece forçado. Parece que ela tá forçando uma imagem de que, olha só, eu sou a fodona, não preciso da sua opinião. Olha só, você não precisa me amar, mas saiba que mesmo com tudo que você já fez de ruim pra mim, tudo de mal que você já me fez, eu ainda assim te amo. Mas, sabe, forçado, sabe? Não me convenceu. Se te convenceu, maneiro, fica escutando, né? Mas eu realmente não curti. Tem a presença da SZA e da Doja Cat aqui, que nem elas foram capazes de salvar essa mixtape, né? Na minha opinião. A música com a SZA até que é legal, é um pouquinho mais legal. E o álbum até que recebeu uma música que eu dei 5 estrelas, que é a segunda música. Mas também, depois dela, só 2 estrelas, assim. Que mixtape ruim. E por fim, Virgin, da Lorde. Já se passaram alguns dias, né, desde o lançamento. E eu tô recebendo muitos comentários aí no TikTok, principalmente no YouTube, nos Shorts, né. Inclusive eu sempre peço pra que deem uma olhadinha também nos Shorts, no TikTok, nos Reels lá do Instagram, né, que isso ajuda bastante. E o pessoal comentou que o álbum parece que as músicas são todas iguais, assim. E eu fiquei pensando, gente, onde que esses viados enxergaram isso, ouviram isso, que essas músicas são todas iguais? E aí entram, eu acho que quando um artista, isso daí já é senso comum. Quando um artista lança um álbum que, porra, uma obra-prima, uma obra de arte, que foi no caso a Lorde com o Melodrama, todos os álbuns que ela lançar em sequência vão ser altamente criticados, porque não vão chegar no nível, no suprassumo da qualidade musical que ela fez lá no Melodrama. Então sempre vai se tornar um padrão, um critério, sabe? É tão bom quanto o Melodrama? É melhor ou não? E como é um padrão difícil a ser batido, né? Eu acho que as pessoas vão sempre criticar a Lorde, né? De agora em diante. De agora em diante não, porque já estão criticando desde Solar Power. Mas enfim, eu acho que é até injusto a gente criticar, porque um álbum é diferente do outro. Ok, às vezes a gente compara, eu mesmo sempre comparo, ao longo desse vídeo eu já comparei várias vezes, né? Mas, cara, tem artistas que eu pelo menos consigo aproveitar cada obra de forma diferente. Por exemplo, já citei a Marina, né? Citei que o Love Plus Fear não foi muito pra mim. Mas até nessa obra que não é muito pra mim, eu consigo aproveitar ela de uma forma diferente da forma como eu aproveito o Fruit da Marina, ou como esse daí, o Princess of Power, né, que ela lançou. Então, assim, no caso da Lorde, também acontece isso comigo. Eu não visitei tanto, assim, o Melodrama. Eu acho que eu escutei ele inteiro uma vez ou 2 vezes no máximo, né? Então, assim, eu, pelo menos, consigo aproveitar esses álbuns, assim, de forma diferente. Então, porra, por que quando você parar pra escutar o Virgin, se você quiser dar mais chance, por que você não vai pra escutar o Virgin?
Porque você não vai pra escutar aquele álbum sem pensar no outro. De que adianta você escutar um trabalho pensando só no outro? Ai, não, mas é porque nunca que ela vai entrar, nunca que ela vai superar o melodrama. Ai, porque a faixa 1 do melodrama é muito melhor do que a faixa 1 desse daqui. Ai, que a sonoridade desse aqui é muito, nossa, muito inferior. Nossa, mas aqui ela tá parecendo as músicas tudo... Ai, viado, ai, às vezes também vocês não se ajudam. Pô, engraçado que eu também tô sendo hipócrita, porque da mesma forma como eu tô criticando vocês aqui, vocês chatos que estão falando que esse álbum é tudo igual, ao longo desse vídeo eu já fui falando várias coisas que vocês provavelmente estão me criticando também, né? E tá tudo bem, né? A vida é disso. Se você dá um tapa, você também tem que receber. Enfim, uma dica pra vocês, né? E talvez até dica pra mim. Vamos abrir a mente de vocês, sabe? Quando você for escutar um trabalho de um artista, tenta escutar esse trabalho do artista, né? Tudo bem, tá livre, tá liberado você comparar com outros. Mas, porra, às vezes vocês tiram um argumento do cu. Enfim, gente, eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes do ano. Não acho que é o melhor do ano, né? Mas, porra, David, no mínimo, é uma das melhores músicas do ano. Bom, sendo assim, finalizamos aí, né? Os meus breves comentários, a nossa conversa, né? Porque eu sei que você tá me ouvindo como se fosse uma conversa, porque é isso que eu pedi pra você, né? Enfim, gostei, né, desse mês. Eu acho que de destaque aqui eu posso citar Turnstile, Edson Ray, Papisa, Lua de Luna, Venere Vai Vênus e, obviamente, Lorde. Eu acho que talvez o da Lorde tenha sido um dos melhores ali desse mês, né? Mas é isso, tô ficando surpreso, tô achando até que o ano de 2025 até o momento, né? Agora a gente já tá entrando no segundo semestre. Tô achando até que tá mais interessante do que o ano de 2024, mas eu quero saber o que você acha. Você tá gostando do ano até agora? Você gostou dos lançamentos de junho? Qual você espera que vai ser muito bom aí pro mês de julho ou pros próximos meses? Me comenta aí pra, né, se você quiser uma reação, se você quiser fazer uma contribuição aqui, dá uma força, né? Vou ficar muito feliz, tô precisando bastante, né? Então, é isso, me diz aí nos comentários, se inscreve no canal, se quiser se tornar apoiador, veja aí o link na descrição, o Apoia-se, ou vá lá no meu perfil da Twitch TV se inscrevendo com Prime ou de qualquer outra forma alternativa. Já tô sem voz, me siga nas redes sociais, vou ficando por aqui. E lembrem que mês que vem tem esse quadro de novo, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau, tchau.